Nos honra com a presença o Fábio Azevedo, da Max Energia. Ele vem falar para a gente sobre oportunidades da GD no Mercado Livre. Vamos então receber o Fábio Azevedo. Fábio, vem para cá. Eu sou Fábio Azevedo, sou engenheiro, mestre, especialista em engenharia elétrica, né? Pai de gêmeos aí, então eu sei o que é gente perturbando o juízo da gente. E, na verdade, a gente começou lá atrás falando sobre engenharia naval, trabalhando com engenharia naval. Qual foi o grande ponto de trabalhar com engenharia naval que trouxe a gente para a parte de solar? Integração de sistema, né? Ali eu trabalhei naquele projeto da Lava Jato. Então, ali você tinha praticamente uma cidade embarcada, desde ferramenta de perfuração, para perfurar o poço de petróleo, até radar, 36 mega de geração diesel, CCTV, todo tipo de sistema. E aí depois eu fui trabalhar no estaleiro aqui no Brasil, isso aqui foi no Japão, aqui é na Romênia. E quando eu trabalhei nesse estaleiro no Brasil, começou a bater aquela formiguinha de abrir meu próprio negócio, tudinho, isso já faz alguns anos. E aí esse estaleiro virou meu primeiro cliente e a gente migrou ele para o Mercado Livre. Tá? Como a gente não vinha de nenhuma comercializadora, a gente não tinha aquele modelo pré-determinado do que a gente teria que fazer. Então, da mesma forma como a gente fez, de forma, como eu falo, raiz, toda a parte de comercialização, a gente acabou querendo colocar a geração dentro. Porque eu trabalhava com isso antes. E aí foi quando a gente começou a colocar a parte de energia solar. Espera aí que eu estou apanhando aqui de novo. Tá? Pronto. Para falar um pouco mais, no ano de 2021, o Mercado Livre ele rodou 162 bilhões. Tá? Para que isso? Mostrar a vocês qual é o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui. Esse mercado ele já representa 35% do consumo de todo o país. Tá? Galera, vai tirando foto aí, marca aí o Fábio.Azevedo F, a Max Energia. Tá? No final vai ter um sorteio. A gente está vivendo um momento que é o seguinte, está todo mundo falando sobre abertura de mercado. Né? Tem um estudo da Greener, que eu até boto no final, que eu humildemente discordo com a Greener, que ela fala que 5% dos integradores já foram acessados por algum consumidor do Mercado Livre que deseja ter geração. Se a gente pegar os integradores com maior estrutura, 100% deles já foram acessados ou acessaram algum consumidor do Mercado Livre. E aí o ponto é, como a gente vai colocar geração no Mercado Livre? Tá? A gente tem alguns pontos. Por exemplo, o regulatório é diferente, tá? Se a distribuidora ela já é ruim para micro e mini geração, no Mercado Livre ela é um inferno. Por quê? Porque você não tem uma regra. Você tem que seguir o procedimento de rede, né? Você tem, mas tem que seguir o procedimento de rede e entregar. A distribuidora ela já não tem mais obrigação de colocar para funcionar para você. Tá? Então tem uma série de outros projetos complementares que você tem que entregar e toda a questão regulatória, além da estratégia de comercialização. E é nesse ponto que a gente vem aqui fazer parceria com vocês. A gente coloca todo o nosso ferramental à disposição de vocês, tá? Só entrar em contato com a gente. Isso aqui é algumas notícias, tá? Aqui em cima a notícia da Greener, que eu falei para vocês. Energia solar atrai cada vez mais consumidores que negociam no Mercado Livre. Autoprodução por locação de ativos será o foco da alocação de modelagens jurídicas. Então isso já está acontecendo, essas notícias têm mais de um ano. Autoprodução de energia e operação com criptomoeda. Nós fomos pioneiros em fazer a autoprodução desde 2018. Nós fizemos o primeiro autoprodutor em modelo replicável. Tá? A autoprodução ela surgiu na década de 90, tá? Quando surgiu o Mercado Livre. O governo querendo ali incentivar a competição e trazer investimento de fora, ele abriu o mercado, desverticalizou. Então você tem geração, transmissão e consumo, transmissão e distribuição e consumo. O consumo, a transmissão é o que a gente chama de monopólio natural. Você não pode sair por aí colocando torre de transmissão nem poste no meio da rua. Mas a geração você pode descentralizar e o consumo também. Então você instituiu, nesse primeiro momento, competição na geração e no consumo. E a gente, lá em 2018, fez uma operação, disseram que a produção não era possível, a gente fez algumas, e a gente começou a negociar com criptomoeda, usando apenas ali como moeda, tá? Tem nada de mineração aqui, faraó, nada disso. Infelizmente. Tá? Hoje, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideram os estados com migração. Tá? A gente já está com um projeto de portabilidade da conta de luz,
Então, 25, 26, 27, 28, 2000, a gente vai começar, eu acredito que em nossa casa, a discutir isso. Tá? O Mercado Livre deve absorver aí 60%, 70% do consumo do país. A gente tem 30% do consumo do país que é residencial. Vai ser um pouco mais complexo tocar. Por quê? Porque a gente tem toda uma questão de contabilização. No Mercado Livre, toda a contabilização é feita na Câmara de Comercialização. E ela precisa visualizar a tua medição. Numa indústria, é mais fácil você colocar ali 10, 15, 20 mil reais para ajustar a medição. Numa casa, não fica viável. Então, esse é o próximo desafio. A autoprodução aqui, ela aumentou aí 15% de 2021 para 2022. Tá? Começa a se mostrar relevante. O que faz, né? Hoje a gente está aproximadamente com 15% da autoprodução do país. A gente saiu de 76 em 2021 para 84. Basicamente, a Merckx empurrou todos esses autoprodutores. Se a gente for ver, historicamente, o mercado surgiu para a autoprodução. Como assim? Lá na década de 90, quando o governo quis abrir, ele criou duas leis: produtor independente e o consumidor que podia escolher seu fornecedor. 2 anos depois, consumidor especial e autoprodutor. Tá? Cada modelo de negócio você vai gozar de vantagens competitivas, tributárias e técnicas. Eu digo que o Mercado Livre ele cresce de crises em crises. Tá? Aqui é a década de 2000. Se vocês lembraram o que aconteceu lá em 2000, 2001, quando a gente começou a trocar as lâmpadas, veio o apagão. O apagão vem, então vem essa grande massa azul aqui. Quem são esses azuis? São os consumidores livres. Eram aqueles que tinham até 10 mil demandas, 3 mil, 10 mil demandas. Todo mundo migrou para o Mercado Livre. Isso aí representa basicamente 20% da carga do país. Aí a gente foi vindo aqui, 2013, 14, Dilma, outra crise. E o Brasil não parou de ter crise desde então. Então o Mercado Livre ele começou a avançar. Todo mundo que pode migra para o Mercado Livre como alternativa de migração. Ah, Fábio, mas o Mercado Livre é um concorrente do Solar. Veja, o Mercado Livre é uma coisa que existe. A gente não vai cancelar o Mercado Livre. E o Mercado Livre sozinho dá de 20% a 30% da economia para a indústria. Vocês têm duas escolhas: negar isso ou se unir a ele e vender sua usina. Tá? Então aqui outra brincadeira, ó, do ano 2000, a gente não tinha quase nada de autoprodutor, e os autoprodutores que tinham eram o quê? Eólica e hidroelétrica. Hidroelétrica, hoje em dia já é inviável, questões ambientais. Eólica, você não pode colocar em qualquer lugar, e os investimentos são muito grandes. E aí, devido ao avanço tecnológico, né, isso aí foi um trabalho muito belo aí da 4812, ali 2012, tem um tempo, viu? A gente começou a ter a solar, e a solar é modulável. Então, a gente fez autoprodução desde 300K até 3 mega, a gente tem usina de autoprodutor. Galera, sem essa de off-grid, tá? Tem que injetar. Uma das coisas mais bacanas da autoprodução é você poder vender seu excedente, isso aí te dá um ganho a mais. Tá? Não paga mais caro para ter um sistema menos eficiente. Tá? Liga para a gente. E aí, ó, tem o que a gente aumentou aqui na quantidade de autoprodutores, chegando aí atualmente a 84. A gente deve ter migrado mais uns 2 aí esses dias. A gente está passando por uma queda na exigência de imigração, tá? A partir de 2024 é quando a gente, de fato, vai ter uma mudança, que são os consumidores abaixo de 500K. O que é que a gente vai fazer com esse consumidor? Que hoje são os neném. Nem a GD atua, nem o Mercado Livre chega. Tá? Então, a gente está convergindo. A gente está vindo, desde 2012, o crescimento da geração solar. Tá? Vocês que estão aqui, os integradores, fizeram mais pelo mercado de energia do Brasil do que a maioria dos ministros que já passaram pela cadeira. Foi quem impulsionou, foi quem fez o trabalho de prospecção, foi quem fez a conscientização. Tá? E o Mercado Livre está abrindo. Então, por um lado, você vê a geração crescendo, por outro lado, você vê o Mercado Livre abrindo. Então, eles vão coincidir. Tá? Aqui é um pouco do que eu falei para vocês entre o mercado competitivo e o monopolista. Né? Então, hoje, a gente tem a comercialização e a geração de energia no modelo competitivo. Você pode instalar sua geração e baixar preço. Você pode, como consumidor, ir atrás de um fornecedor mais viável, mais rentável. Contudo, transmissão e distribuição ainda é um mercado monopolista. Ele ainda é controlado pelo governo. Tá? Em alguns países, a transmissão e distribuição já entrou em competição. Você dá o leilão lá e quem tiver menor preço
para fazer essa operação acaba ganhando. Então, é onde eu acredito que a gente vai chegar no Brasil daqui a uns anos. Aí aqui a gente também fala sobre derivativos, entre outros, tá? Energia na bolsa. Tudo isso aí veio ali em 2017, na consulta pública que a gente teve em 2017. É que eu sou meio preguiçoso, eu não coloquei aqui, mas quem for lá na rede social da gente vai encontrar. A gente publicou um livro sobre isso há alguns meses, sobre a aplicação de black shows para precificação de contrato de energia. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai começar a ver derivativo de energia. Isso aí vai ajudar muito a gente no controle de risco. Isso aqui são modelos de contrato, tá? Cativo e livre. Isso aqui é a volatilidade do PLD. Isso aqui explica um pouco do porquê investir em energia, por que se redear de energia, por que criar contratos longos. Isso aqui vai ditar qual é a tua estratégia de contratação. Se a gente for ver, a maior parte dos contratos de energia, eles estão de 2 a 6 anos. Tá? Então, é bom correr, tá? Porque quando os comercializadores... A gente é a comercializadora boazinha, tá? Os outros são os malvados. Corre para pegar esse cliente, por quê? Porque o mercado ele é feito por contrato. Tá? O mercado de energia ele é feito por contratos. Na hora que a comercializadora chega antes da gente, ela vai botar um contrato no cara e vai inviabilizar ele colocar uma geração. Por quê? Porque tu já tem um contrato. Um contrato de compra ele funciona como uma geração. Então, o que é que a gente traz para vocês? Traz esse cliente que a gente cria um contrato flexível. Se ele não botar a geração agora, ele vai botar uma geração quando você quiser, quando ele tiver dinheiro. E você vai ser remunerado durante esse período. Tá? Então, basicamente, a gente precisa ter uma fatura binômia, como é na alta tensão. Né? A gente precisa cobrar pela parte volumétrica, que é o consumo ponto fora ponto, pela demanda. Tá? Então, é aí onde entra. Essa parte volumétrica, que é o consumo, a gente consegue controlar. O produto energia, né? A gente começa a tratar a energia como energia produto e energia serviço. A distribuidora é remunerada pelo serviço, mesmo com todos os descontos e incentivos, ela é remunerada. Todos os descontos que ela passa a ter, porque o consumidor foi para o Mercado Livre, ela não deixa de receber. Isso volta para ela através da CDE, vem como aumento de tarifa. Então, o que acontece? A indústria que não for para o Mercado Livre vai pagar para a indústria que foi para o Mercado Livre. Isso aí é um ponto de discussão, mas é assim que é feito hoje. Para você poder operar no Mercado Livre, você pode precisar de autorização ou registro, né, que é o que a gente chama de outorga. A gente tem autoprodutor de energia, produtor independente e autoprodução por equiparação. Todos esses são modelos de negócio. Tá? Esse aqui, por equiparação, porque o pessoal... O que acontece? A gente vem de uma 482, onde o consumidor e o gerador é tratado como consumidor. Tá? O que é que a gente tem por lei? Lá na época da 414, né, que agora mudou e virou Resolução 1000. A gente tem o mercado cativo e o regulado. E onde é que tem todos os problemas que a gente enfrenta na GD com questão contratual? Porque é um mercado onde tem mais advogado do que engenheiro. Porque como consumidor cativo, no mercado cativo, só distribuidores, geradores e comercializadores, vencedores de leilão, têm o direito de vender energia. Por isso que quando a gente trata de geração distribuída, tem aquele sistema de aluguel, entre outros. No Mercado Livre, a gente não tem esse problema. Todo mundo pode comprar e vender energia. A questão é fazer a conta e saber a que preço. Mas todas essas dificuldades que você tinha ali para criar modelo de negócio, como micro e mini, você já não tem no Mercado Livre. Outra vantagem, ticket médio da micro e mini, a gente está falando aí usinas até 50 mil reais, né, tá 100 mil reais. Ali a grande maioria das usinas estão aí. Vocês vão ver aqui mais para frente, a menor usina da gente é 1.200.000. Tá, que foi uma usina de 400k, 300k, alguma coisa assim, há uns 3 anos. Então, o teu ticket sobe, a tua exigência sobe. Então, aqui, tu, cara, vai trabalhar com a gente, 2, 3 usinas que tu vender por ano, garante tua empresa. Tá? A gente sobe o ticket, a gente entra no produto mais prime. Tomar muito cuidado, tá? Cada distribuidora tem a sua resolução, tem o seu regulamento para autoprodução. Então, enquanto a gente tem a questão da micro e mini, que a gente recebe lá a listinha do que a gente tem que entregar, na autoprodução você tem que ir pelo procedimento de rede e descer. Tá? Então, presta muita atenção nisso. Cada distribuidora vai ter sua regra própria. Aqui é mais ou menos como funciona, tá? A gente pode ter autoprodução local ou remota, tá? Não tem limitação territorial. Você instala a sua geração onde você quiser, você compensa onde você estiver. Então, eu até brinco, lá no Nordeste, Norte-Nordeste, é mais tranquilo essa questão da compensação. Porque a gente basicamente tem uma distribuidora por estado.
Quando a gente desce, a gente tem no Brasil, se não me engano, 104 distribuidoras. A gente tem umas 20 ali por cima, as outras 80 aqui para baixo. Então, isso começa a ser um dificultante, começa a ser um limitante. E na autoprodução a gente não tem isso. No Mercado Livre a gente não tem isso. Tá? Os custos eles já estão ali apaziguados, a gente já sabe quem paga o quê. Que eu acredito que é onde a micro e mini geração vai chegar. Tá? Então, basicamente, a gente tem um consumo e a gente tem uma geração que a gente tem que comparar. Tá? No Mercado Livre, a energia ela é valorada hora a hora. Assim como a geração. E aí é que a gente entra num ponto. A geração, durante o dia, ela tem um valor maior do que no restante durante o período de sol. Ela tem um valor maior do que do resto do dia. Por que isso? Horário de ponta, o pessoal regula o consumo porque é muito caro. Madrugada, nem toda empresa opera e a maioria de nós estamos dormindo quase sempre. Mas durante o dia está todo mundo trabalhando. A indústria está full ali, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tá? Então, você gera no horário de maior valor. Como a energia é contabilizada hora a hora, imagine uma indústria que funciona 3 turnos, ela gera o triplo do que ela precisa durante o dia, porque ela tem que compensar as outras 16 horas, né, que a gente tem 24 horas, 8, 8 e 8, 8 para dormir, 8 para lazer, 8 para trabalho. E é aí onde a gente ganha dinheiro, porque você gera energia no horário mais caro e consome nos outros horários. Esse aqui é um exemplo, não sei se dá para ver aí, mas durante a madrugada o preço da energia afundou. Então a gente chega a ter desequilíbrio na ordem de 400, 500 reais entre o preço de madrugada e o preço durante o dia. Alguns dias a gente tem valor flat, e aí vai. Você tem que olhar sobre modulação, sazonalização e diversos outros aspectos, tá? Mas aí a gente entra num ponto mais avançado, mas a gente pode olhar isso, depois entra nas redes sociais, fala com a gente, procura a gente que a gente ajuda. Isso aqui é um exemplo de um consumidor num dia útil. Está ali ó, ele injetando, tá? Então, muito pouco passa aqui de geração. Só que quando a gente pegou o mesmo consumidor num domingo, olha o que acontece. Então, quando se instala off-grid, quando não se homologa corretamente, quando não se faz o trabalho como deve ser feito, muito dinheiro é perdido. Imagina 20 anos de geração jogada fora. Tá? E aí vem um ponto, sistema de compensação ou autoprodução. Fazer conta. Para consumidor, tarifa B ali, nada é melhor do que o sistema de compensação. Tá? Ele é perfeito, a tarifa hoje ela é única, né? Então você abate basicamente tudo. Está mudando, eu acho que vai mudar daqui a um ano. Não me crucifiquem, eu não entendo nada de micro e mini. Não entendo nada, nem olho. Já na autoprodução tem diversas vantagens. Você não tem bandeira tarifária, você não tem horário de ponta, você paga 50% do valor da demanda. Para o grupo A, ele dá um resultado muito bom. Dá 2 ganhos. Primeiro é um ganho financeiro, depois é um ganho de operação. A desvantagem aqui é, você precisa ter uma equipe técnica para gerir isso. E você tem um prazo maior para entrar em operação. Porque você tem contrato. Para migrar para o Mercado Livre, você tem que encerrar o contrato que você tem com a distribuidora. Todo consumidor ele nasce com um contrato, que a gente chama de CCR. Contrato de compra de energia regulada. E esse contrato é o único limitante. Então, o que é que a gente desenvolveu? Você instala como GD e a gente migra tudo. A gente já consegue fazer isso também. Isso aqui é um exemplo de um consumidor. Isso aqui foi o primeiro autoprodutor que a gente fez lá no Maranhão. No Fórum GD lá de São Luís, a gente levou o cliente lá. É uma usina de 200K que dava 12% de economia para ele. Quando a gente migrou esse sistema para o Mercado Livre, foi para 35%. O ponto aqui é o seguinte. Não se preocupa com a comercialização, não se preocupa com nada. É mais fácil você vender uma usina de 200K, que vai dar 12% ou 36% de economia. É esse o ponto. Então, basicamente, o que é que a gente faz? A gente ajuda, a gente viabiliza a venda de usinas maiores. Estourei o horário aí, não? Tudo certo aí, não é? Esses aqui são alguns projetos nossos, tá? Esse aqui é o que a gente falou, que foi o primeiro autoprodutor aí do Grupo Equatorial, a gente fez lá em Imperatriz do Maranhão. Esse cara foi bem bacana, porque eu levei ele lá no fórum, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Ele fez, além do ganho financeiro que eu tive, devido aos ganhos operacionais, ele disse, agora a gente, por ter uma operação mais fluida, eu ganho 6 mil reais a mais por dia. Então, tu começa a entrar na conta do cara, não é só a economia. Calma aí, pô.
Não é só a economia, mas também o benefício que ele tem. Não precisa mais de locar turno e por aí vai. Tá? É meu obrigado, e eu acho que eu não deixei meu número aí. Mas beleza, olha lá nas redes sociais da Mex, do Fábio, tá? E eu agradeço muito a vocês aí pela paciência.